Sejam muito bem-vindos a mais uma análise por aqui. É sempre muito bom ter a companhia de mentes curiosas com a gente. Hoje nós vamos explorar um tema que é, no mínimo, fascinante. É aquela interseção quase inesperada onde a cultura pop moderna esbarra de frente com verdades espirituais milenares. A base para o nosso mergulho de hoje é a 23ª leitura de um material incrível chamado 40 Dias com Divertidamente. A ideia central aqui é olhar para a paixão através de uma perspectiva de dentro para fora. Vamos entender juntos como a dinâmica das nossas emoções, algo que a gente vê o tempo todo no cinema e sente na pele todos os dias, se conecta diretamente com um chamado para viver um propósito muito maior. Bom, para começar, o material faz um gancho simplesmente genial com o filme Divertidamente 2. A pergunta que guia essa nossa reflexão ecoa o grande dilema da personagem Riley e, convenhamos, o grande dilema de todo ser humano. Como exatamente as emoções e paixões guiam as nossas decisões? No filme, a gente vê aquelas emoções lutando pelo espaço no painel de controle da mente, influenciando fortemente cada escolha diária e tentando achar um equilíbrio no meio de paixões super intensas e recém-descobertas. O devocional pega essa mesma imagem para mostrar que, assim como as emoções conduzem a protagonista na tela, o nosso próprio ardor dita a direção da nossa energia na vida real. É uma batalha diária pelo painel de controle das nossas prioridades, sabe? E o contraste fica muito claro quando a gente olha para esses dois lados. De um lado, a gente tem as famosas paixões passageiras. O texto nos dá um alerta super importante de que é muito fácil gastar a nossa energia em coisas terrenas e de momento. São aquelas buscas que prometem uma felicidade rápida, aquele pico de dopamina, mas que no fim das contas deixam o coração completamente vazio. Do outro lado, como grande contraponto, temos o propósito eterno. O devocional não diz que a gente tem que parar de ter paixões, de jeito nenhum. A grande sacada é redirecionar esse fogo interno para um chamado superior. É pegar toda a intensidade das emoções e canalizar para aquilo que tem um valor que o tempo simplesmente não apaga. E isso nos traz direto para a nossa primeira parte, redefinindo a paixão e indo além da emoção. Essa redefinição tira a gente daquela ideia de um entusiasmo superficial e nos leva para águas bem mais profundas, o que é perfeitamente ilustrado por essa citação milenar lá de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O texto promove uma mudança teológica fundamental aqui. Geralmente, quando a gente fala paixão, logo pensa num sentimento forte, mas que é instável, que pode evaporar de um dia para o outro. Só que a leitura eleva o nível. Mostra a paixão não só como algo que se sente, mas como algo que se escolhe. É um chamado para uma entrega absoluta. Perceba que a passagem não pede só um carinho, ela exige o coração, a alma e as forças por completo. Então, olha como o texto finalmente amarra a definição dessa palavra. A paixão deixa de ser aquele entusiasmo de momento que some no primeiro obstáculo e passa a ser um compromisso robusto. Tem 3 pilares essenciais aqui. Ela molda escolhas, transforma prioridades e fornece direção. É alinhar os nossos desejos e o nosso suor diário com uma vontade divina. E a parte mais legal dessa explicação é que com esse tipo de paixão, as coisas mais banais do dia a dia ganham um valor absurdo. Porque, vamos ser sinceros, ninguém acorda apaixonado por lavar uma pia cheia de louça ou por preencher planilhas. Mas debaixo desse compromisso maior, até essas tarefas ganham um significado incrível, porque tudo começa a ser feito com o propósito de honrar a Deus. O que nos leva para a segunda parte, o maior exemplo de uma vida de propósito. Para não deixar tudo isso apenas no campo das ideias, o devocional traz isso para a realidade, com um exemplo histórico e muito prático. O texto reforça que viver de forma plena não é uma utopia. E o modelo definitivo dessa paixão bem direcionada foi demonstrado pelas ações reais de Jesus: amar incondicionalmente, curar os doentes e ensinar sobre o amor do Pai. Mas o texto dá um holofote especial para o último ponto, a entrega da própria vida na cruz. A cruz não é vista aqui só como um fato histórico, mas como o auge, o exemplo máximo de uma vida guiada por um propósito. A paixão, nesse caso, não é um descontrole emocional, mas um amor infinito que continua focado e comprometido mesmo diante da dor mais extrema possível. Agora, avançando para a nossa terceira parte, propósito na prática e a transformação diária. Tá, mas e na prática? Como essa mentalidade transforma uma segunda-feira normal? O material mostra que essa mudança acontece numa sequência muito lógica. Número 1, o foco das prioridades muda. O divino assume o centro. E quando a base muda, tudo que está em cima muda também. Aí vamos para o número 2. Os relacionamentos ganham um significado bem mais profundo. Já não é só jogar conversa fora, são conexões reais, com propósito. Número 3, o nosso trabalho, aquela rotina pesada, ganha um objetivo de verdade. E por último, o passo 4. Como a gente tem a certeza de que a vida está focada em algo que vai além do agora,
Os problemas e as tempestades de todo dia começam a ser enfrentados com uma coragem totalmente nova. Caminhando para a nossa reta final, chegamos à parte 4, reflexão e o desafio de alinhar as prioridades. O autor do devocional não deixa a gente ir embora sem fazer uma pausa intencional. É hora de checar os nossos medidores internos. Para onde exatamente a nossa energia vital está indo neste exato momento? A grande pergunta que fica martelando é: as prioridades do dia a dia estão refletindo um amor eterno ou estão espalhadas e se perdendo em coisas que vão sumir amanhã? O texto é muito pé no chão. Ele reconhece que é fácil perder o foco e esfriar. A distração é forte, mas o desafio lançado é buscar de propósito um realinhamento. É um convite para pedir que essa chama interna acenda de novo, para garantir que as nossas motivações construam algo que fique de pé quando as circunstâncias balançarem. E a oração final do material resume essa entrega com perfeição. Senhor, ensina-me a viver com paixão pelo que é eterno. É uma frase curta, mas que carrega o peso de tudo que a gente acabou de analisar. No mundo abarrotado de distrações, com impulsos piscando a todo momento no nosso painel de controle, escolher direcionar o coração, a alma e a força para um propósito duradouro é sem sombra de dúvida um ato de extrema coragem. Então fica aqui um pensamento para a gente carregar. Quando seus alertas internos começarem a apitar amanhã de manhã, quem é que vai estar no controle das suas paixões? Muito obrigado pela companhia nesta análise e até a próxima reflexão.